Bom, essa é a curva de dissociação da hemoglobina. Vamos ver alguns aspectos aqui. Então, aqui nós temos a pressão de oxigênio no sangue arterial. Então, essa é a pressão de oxigênio no sangue arterial que nós vamos encontrar. Essa pressão de oxigênio, ela vai influenciar aqui no conteúdo de oxigênio na saturação. Então, desse lado, nós podemos observar o conteúdo de oxigênio e desse lado aqui, a saturação de oxigênio. A primeira coisa que vocês podem ver aqui é que o oxigênio dissolvido, ele tem uma relação linear com a pressão de oxigênio no sangue. Isso significa que, à medida que a pressão de oxigênio no sangue aumenta, esse oxigênio dissolvido, ele também vai aumentando, mas vejam que o oxigênio ligado à hemoglobina não tem uma relação linear. Veja que ele forma uma curva sigmoide. E aí a gente pode observar que à medida que a pressão de oxigênio aumenta nessa parte mais íngreme, nós vamos ter, de fato, um aumento do oxigênio ligado, mas nessa parte aqui do platô, apesar da gente aumentar, ela meio que se mantém constante. Bom, isso eu vou falar de novo para vocês mais adiante, mas eu quero que vocês primeiro entendam o que é cada um desses aspectos. Então, vamos começar pelo oxigênio dissolvido, ok? Então, o que é que nós vimos? Oxigênio dissolvido é aquele que está livre no sangue, lá no plasma ou no citoplasma, mas normalmente a gente fala do que está livre, né, no plasma. Então, eu tenho aqui o meu alvéolo, meu oxigênio vai passar, uma parte desse meu oxigênio vai ficar aqui no plasma, outra parte do meu oxigênio vai entrar aqui na hemácia e se ligar à hemoglobina. Esse que está aqui é o meu oxigênio dissolvido. Então, o que é que nós vimos sobre esse oxigênio dissolvido? Esse oxigênio dissolvido, ele tem uma quantidade, né, que a gente chama mais ou menos de 0,03 ml a cada 100 ml de sangue. Só que, normalmente, qual é a nossa pressão de oxigênio no sangue? Nossa pressão de oxigênio é 100. Por sinal, essa pressão de oxigênio está se referindo exatamente a esse oxigênio dissolvido. É esse oxigênio dissolvido aqui que gera essa pressão de oxigênio aí. Então, eu tenho 100 milímetros de mercúrio. Então, eu vou multiplicar aqui, isso vai me dar 0,3. 0,3 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. E aí, vocês vão encontrar nas literaturas 0,3 vol por cento, para poder facilitar. Então, se fala muito assim, 0,3 vol por cento. Eu prefiro falar 0,3 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue, para não confundir com o que a gente está citando. Mas, se quiser falar rápido, 0,3 vol por cento é o que a gente normalmente encontra. Então, olhando aqui para a curva de dissociação, vocês estão vendo esse oxigênio dissolvido aqui. Então, vejam que a gente tem aqui 100, a gente veja que é um valor extremamente baixo. Nós temos aí mais ou menos 0,3 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue, ou seja, 0,3 vol por cento. Se eu pegar esse indivíduo e colocar em pressões supraatmosféricas, esse valor vai subir. Então, vejam que se eu colocar aqui uma pressão dentro de uma câmara barométrica de 600, por exemplo, posso ir aqui para 2 vol por cento. Quanto mais eu aumentar, mais esse valor dissolvido aqui também vai aumentar. Por isso que nós dizemos que essa relação é uma relação linear. Quanto maior a pressão de oxigênio no sangue, maior a quantidade de oxigênio dissolvido. Mas lembre-se que mesmo que eu tenha uma maior quantidade de oxigênio dissolvido, esse valor é extremamente baixo para poder dar a sobrevivência de um indivíduo, mesmo que seja 2 ml, 6 ml por 100 ml de sangue, é muito baixo.
Então, a maior parte do meu oxigênio vai estar ligado aqui à hemoglobina. Bom, e aí, quando a gente vai olhar para a hemoglobina, o que é que a gente vai olhar aqui exatamente? A gente vai olhar o que a gente chama de saturação de oxigênio. Saturação, ela é dada em porcentagem. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Então, vamos aqui pensar. A minha hemoglobina pode se ligar a cada molécula até 4 moléculas de oxigênio. Então, se todos esses espaços aqui estiverem ocupados, ela está 100% saturada. Se eu só tiver 3, 75%, só 2, eu vou ter aqui 50%, certo? Então, quando a gente fala de saturação, a gente está falando de quanto dessa hemoglobina está ocupada pelo oxigênio. Então, digamos, se eu tenho lá 15 gramas de hemoglobina, se eu tenho 100% de saturação, significa que todas essas minhas 15 gramas estão ocupadas de oxigênio. Mas se eu só tiver 7 gramas de hemoglobina, eu posso ter 100% de saturação, certo? Posso ter 100% de saturação, porque as minhas 7 gramas estão ocupadas. Então, a saturação, ela é realizado um cálculo em cima da quantidade de hemoglobina que nós temos. Por isso que a gente utiliza a hemoglobina oxigenada vezes 100 pela hemoglobina que eu tenho. Então, o cálculo é assim, porque depende da quantidade de hemoglobina que eu tenho. Se eu tiver 5 gramas de hemoglobina e elas estiverem todas ocupadas, eu tenho 100% de saturação. Guarda essa informação, que ela vai ser importante daqui a pouco, quando eu estiver falando de cianose para vocês. Um outro aspecto aqui relacionado ao oxigênio é o que nós chamamos de capacidade de oxigênio. O que é capacidade de oxigênio? Capacidade de oxigênio é a quantidade de oxigênio que eu posso transportar ligado à hemoglobina. Eu já dei um spoiler para vocês quando eu falei 15 gramas. Porque nós sabemos o seguinte, que a cada 100 ml de sangue, nós temos aproximadamente 15 gramas de hemoglobina, certo? Então, aproximadamente aí, eu pegar 100 ml de sangue, eu vou encontrar mais ou menos 15 gramas de hemoglobina em condições normais. A cada 1 grama de hemoglobina, eu posso transportar 1,39 ml de oxigênio. Esse valor 1,39 ele pode mudar de acordo com a literatura. Estou usando a referência do Margarida Aires. Então, 1,39. Quanto é, então, que eu tenho de capacidade de transportar de oxigênio? Eu vou pegar, o meu cálculo vai ser 15 vezes 1,39. E aí, isso vai me dar um valor de 20,85. Esse 20,85 é o quê? 20,85 é 20,85 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. Então, significa que a cada 100 ml de sangue eu tenho uma capacidade de transportar 20,85 ml. Se a gente quiser reduzir isso, 20,85 vol por cento. Essa é a minha capacidade. E quanto é que eu estou transportando? Eu estou 100% saturada? Se eu estiver 100% saturado, eu estou transportando 20,85. Se eu tiver 90%, eu vou calcular, né? Se a minha capacidade é essa, vou fazer uma regra de 3. Se a minha capacidade é essa, eu estou ali saturando 90%, então estou transportando tanto, certo? E aí a gente vai fazendo esse cálculo.
Se eu estiver saturando 50%, então, eu tenho uma capacidade de transportar 20%, mas eu estou saturando 50%, eu só estou transportando 10%. Apesar de eu poder transportar 20%, eu só estou transportando 10%. Então, a capacidade é quanto eu posso, a minha saturação é quanto de fato eu estou. Aí aqui, vamos pensar então no indivíduo normal. O indivíduo normal tem a cada 100 ml 15 gramas de hemoglobina. Então, ele tem uma capacidade de 20,85. Se ele tiver 100% saturado, quanto é que ele está transportando? 20,85. Se ele tiver 50% saturado, ele está transportando quanto? 10. 10 e pouquinho aí. Então, a gente já consegue ver aqui. Vamos dizer agora que é um indivíduo que tem anemia. Vamos dizer que o indivíduo tem 7 gramas de hemoglobina. E aí, como é que eu vou fazer agora? Se eu só tenho 7, eu vou pegar 7 vezes 1,39. Isso vai me dar 9,73. Então, eu tenho uma capacidade de transportar 9,73 ml de oxigênio a cada 100 ml. O indivíduo normal tem a capacidade de transportar 20. Esse indivíduo aqui está com alguma anemia, algum problema, só tem a capacidade de transportar 9. Ele pode estar 100% saturado? Pode. Ele pode estar 100% saturado. Se ele estiver 100% saturado, ele vai estar aqui com esse valor. E se ele tiver 50% saturado, está morto, né? Mas, enfim, esse indivíduo aqui vai estar transportando 4,5 lá de oxigênio. Então, vejam que a saturação, ela leva em consideração a quantidade de hemoglobina que eu tenho. Então, qualquer indivíduo pode estar 100% saturado. Agora, a capacidade, ela é um cálculo que a gente faz em relação ao número dessa hemoglobina que nós temos. Então, a gente já sabe aqui o que é oxigênio dissolvido, o que é saturação. E aqui, o que é conteúdo de oxigênio? Conteúdo de oxigênio é o todo que eu estou transportando. É o que eu estou transportando ligado à hemoglobina, mais o que eu estou transportando dissolvido. E aí, quando eu junto esses dois valores, eu tenho ali o meu conteúdo de oxigênio. Vamos voltar lá para o nosso quadro e observar como é que se faz esse cálculo. Bom, eu já sei que o oxigênio dissolvido é 0,003 a cada 100 ml de sangue. Eu já sei disso. Eu já sei que do normal tem de hemoglobina a cada 100 ml de sangue 15 gramas, certo? E que cada 1 grama eu vou ter aí o transporte de 1,39 ml de sangue. Aí nós vimos que uma vez que eu faço o cálculo aqui, eu tenho uma determinada capacidade. Essa capacidade nós vimos que é 20,85, se a gente considerar essas condições normais. Vamos dizer, então, que o indivíduo está com a pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e ele está saturando, a saturação dele é de 98%. Se ele tem 100 saturando 98%, o que é que eu quero saber? Qual é o conteúdo dele? Primeiro, vamos ver o dissolvido. Dissolvido, se é 0,003 ml a cada 100 milímetros de mercúrio, nós já sabemos que é 0,3 ml de oxigênio. Agora, aqui a gente tem que fazer um cálculo, né? A gente pode fazer uma regrinha de 3. 20,85 é 100%. Se ele está saturando a 98%, com esse valor, vou já botar aqui para vocês o valor final.
dá 20,43, e aí o meu conteúdo é 20,73 ml de oxigênio a cada 100 ml de sangue. E aí você vai calcular de acordo com o que o paciente tenha. Então, se ele tem 100 milímetros de mercúrio, se ele tem 60, e aí você pode calcular o conteúdo de acordo com cada uma dessas situações. Todos esses cálculos, todas essas explicações têm um fundamento. Eu queria chegar nesse momento que é falar sobre cianose. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de cianose. Cianose é a coloração azulada da pele e mucosas que acontece pela redução da quantidade de oxigênio transportado pela hemoglobina, que normalmente acontece quando 5 ou mais gramas de hemoglobina está desoxigenado, independente da quantidade de hemoglobina que esse indivíduo tenha, certo? E aí, quando eu tenho mais do que esse valor de 5 a mais gramas de hemoglobina desoxigenado, isso vai me gerar cianose. Então, vamos ver alguns exemplos desse aqui. Vamos imaginar primeiro uma pessoa em condição normal, certo? Em uma condição normal aqui, a gente sabe que nós temos 15 gramas de hemoglobina, que normalmente a gente está com uma saturação de 98%. Então, a gente tem aqui uma saturação de 98%, é o que normalmente nós encontramos. Nessa condição, quanto é que eu tenho de hemoglobina desoxigenada? Quase nada, né? 98% é quase nada que eu tenho 2% aí de 15. Então, aí vocês podem fazer das diversas formas esse cálculo, né? Eu posso fazer aqui 15 é 100%, 98% é quanto? Quanto é que isso vai dar? Isso vai me dar aqui 14,7. 14,7 é a quantidade de hemoglobina oxigenada. Então, quanto é que eu tenho desoxigenada? 0,3. 0,3 é o que está desoxigenado. Eu tenho cianose? Não, porque para ter cianose tem que ser 5 gramas ou mais, né? Então, só tenho 0,3. Quanto é que eu teria que ter aqui, nesse indivíduo, para que ele tivesse cianose? Nesse indivíduo aqui, ele teria que estar saturando mais ou menos 65%. A partir de 65%, a gente já pode dizer que ele tem cianose, porque, ó, 15 gramas 100, se ele está saturando 65%, ele vai estar em torno de uns 9,75 mais ou menos de hemoglobina saturada. Ele vai ter aí 5 e pouquinho, vou botar uns 5,25 aqui, desaturado. Então, se ele tem 5,25 desaturado, ele tem cianose. Então, ele teria que ter aqui 65% de saturação nesse indivíduo específico. Agora, vamos pensar um indivíduo com anemia. O indivíduo com anemia tem 10 gramas. Para ele estar com cianose, ele tem que estar aqui com pelo menos 50% de saturação, né? 50%, porque 5 gramas dele está saturado, 5 gramas está desaturado, certo? Eu não sei se ele conseguiria ficar vivo nesse grau de saturação. Então, cianose não é uma coisa muito boa para vocês poderem verificar a gravidade da situação. E se esse indivíduo tivesse 7 gramas? Quanto é que ele tem que estar aqui saturando para ter cianose? Já pensou? Ele vai ter 2 gramas saturados e 5 gramas dessaturados. Esse indivíduo não tem como estar vivo, certo? Então, cianose não é tão bom assim para a gente ver gravidade, mas é um aspecto muito importante aí que a gente tem que estar levando em conta a quantidade de hemoglobina que esse indivíduo tem. E aí, por isso, eu coloquei aqui um exercício para vocês. Deixa eu me tirar aqui da frente, deixa eu ver se eu consigo. Coloquei esse exercício aqui. Deem uma pausa aí, façam esses cálculos e me digam qual é desses indivíduos que deve apresentar cianose. A gente volta já para ver.
Bom, então vamos lá. Eu não vou fazer muito cálculo aqui, mas vamos fazer um pouquinho de cabeça, né? 2 aqui eu já excluiria. Esses dois, porque aqui, ó, 8, 50% é 4. Se ele está mais de 50%, esse aqui já não tem como estar cianótico. Da mesma forma aqui, 3. 3, 50%, 6, né? 50% é 3. 40%, ele vai ficar o quê? 4, não vai dar 5 gramas. Então, tem que dar 5 gramas. Então, eu ficaria na dúvida desses dois. E aí, a gente pode fazer o cálculo. Eu já fiz o cálculo aqui. E esse é o indivíduo cianótico. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Fiz da seguinte maneira. 68 vezes 18, dividido por 100, dá 12. Se eu diminuir isso de 18, eu tenho 5,76 gramas desaturado. 5,76, ele está cianótico. O outro que a gente pode ter ficado na dúvida, 65 vezes 12, dividido por 100, ele tem 7,8. Então, ele tem aqui 4,2 desaturado. Então, ele não está cianótico, certo? Então, quem tem cianose é esse. Olha que quem tem cianose aqui é quem tem mais hemoglobina nesse caso. Veja que não é o mais grave, né? Esse aqui mesmo está super grave. Olha a quantidade de hemoglobina que ele tem, esse. Mas esse que tem até mais do que o normal está cianótico aqui. Então, não é um sinal que a gente deve esperar acontecer para pensar na gravidade desse paciente.